interna da Terra, ou estrutura externa da Terra, tá? Vamos começar por ali. Externa. A gente vai ter a ecosfera. A ecosfera é o conjunto de sistemas que formam os meios do planeta. Então, essa é a ecosfera. Aqui a gente está falando de uma aula de estrutura da Terra. A ecosfera, então, ela vai ser formada pela litosfera. A litosfera, a gente diz que vai ser a parte sólida da Terra, ou seja, com rochas e minerais. Essa é a litosfera. Daí a gente vai ter a atmosfera, que vai ser a camada gasosa da Terra. Depois a gente tem a hidrosfera, que vai ser toda a água que tem na Terra. E por fim a biosfera, que vão ser os seres vivos. Aí a gente vai começar a falar sobre a camada interna da Terra. Essa é a camada externa, agora a camada interna da Terra. A parte mais superficial da Terra a gente chama de crosta terrestre. A crosta terrestre, às vezes é chamada também de litosfera, é fina e frágil em comparação ao manto e o núcleo, tá? Então, a litosfera ela é formada por camadas tectônicas que vão formar como se fosse um isolante térmico, tá? Então, é fina e frágil, formada por placas tectônicas. Lembra que as placas tectônicas não é a mesma coisa que os continentes, tá? Não é a mesma coisa que os continentes. Tem função de ser isolante térmico. Daí ela é basicamente formada por silício e alumínio. Isso na parte que corresponde à parte continental. Ela é chamada também de cial, porque é de silício e alumínio mesmo. Cial, a gente diz que é a parte continental. E já a parte oceânica vai ser cima, nome. Acima, então ela é formada de silício e magnésio. Então pense em um ovo cozido. A casquinha do ovo é como se fosse a crosta terrestre. A clara do ovo, é o que eu vou falar agora, é como se fosse um manto. Então a próxima parte vai ser o manto. No fim, o núcleo vai ser a gema, tá? O manto, ele é formado, constituído de magma. Magma que é basicamente a lava, né? Tem outro nome mais bonito que é silicatos ferromagnesianos em estado pastoso. Isso é o magma. O manto, ele ocupa cerca de 80% do volume da Terra. É dividido em manto superior e inferior, e também tem uma camadinha mais superior que a gente fala que é a astenosfera, que é uma zona de atrito. A camada mais superficial do manto é a atenosfera. A gente diz que é uma zona de atrito. E o manto, dentro dele, forma correntes de convecção. Essas correntes de convecção é que vão ser responsáveis pela movimentação, tá, das placas tectônicas. Por quê? O magma que está lá no manto, ele vai ter essas correntes de convecção, que já estudamos na física, né? Que o que acontece? Vamos supor que o manto... Vou fazer um esqueminha aqui. O manto que está na parte mais... Eu vou botar aqui o manto. E aqui eu vou como se fosse o núcleo. Depois eu vou apagar, mas só, tipo, um esquema, tá? O que acontece? Esse manto que está mais aqui perto do núcleo, ele vai esquentar
Então ele vai subir, vai ficar mais pertinho aqui, aqui é como se fosse a crosta terrestre. Ele vai esquentar, porque toda vez que a gente tem um gás ou um líquido que esquenta, que fica quente, esse líquido ele fica com uma densidade menor, então ele tende a subir. Então esse manto que estava aqui perto do núcleo, ele vai subir, e ele vai empurrar o manto que estava aqui lá para baixo. Que daí o manto que estava aqui perto da crosta terrestre tem uma temperatura menor, ou seja, tá mais frio aqui em cima, né? E daí empurra ele para baixo, que daí ele esquenta, daí sobe. Então isso vai fazendo essas correntes de convecção, tá? Que depende da densidade e da temperatura que tá o manto. Deixa eu apagar essa parte, porque é só um esqueminha pra vocês entenderem de como que eu tô falando. Tá, daí eu tenho um manto que tem isso, né? Essas correntes de convecção. E por fim eu vou ter um núcleo. O núcleo é como se fosse a gema do ovo cozido, né? O núcleo, ele é dividido em núcleo externo, que vai ser de níquel líquido. E o núcleo interno vai ser de ferro sólido. Ele tá sólido, esse ferro, por causa da pressão que ele tem, que vai deixar ele sólido. Porque a temperatura ali, tá? É mais ou menos 6.000 graus Celsius, então é muito quente. Qualquer metal estaria derretido. Só que não fica derretido o ferro justamente por causa da pressão que tem. Então esse ferro ele vai se encontrar sólido, tá? Ninguém nunca chegou ao núcleo da Terra. A gente sabe tudo isso através de pesquisa, de estudo de meteoritos, né? Que a gente estuda os meteoritos que são rochas que caem na Terra. E daí os geólogos estudam pra gente poder entender como que o nosso núcleo é formado, porque ninguém nunca chegou no núcleo, tá? Não tem como isso acontecer porque é muito quente. Então, é só lembrar de um ovo cozido. Crosta, manto e núcleo.